Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá, sou Pancaruru. Sou Pataxó, sou Xavante e Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Puniú, Tupinambá. Depois que os mares dividiram os continentes, quis ver terras diferentes. Eu pensei, vou procurar. Um mundo novo lá depois do horizonte, levo a rede balançante para no sol me espreguiçar. Eu atraquei num porto muito seguro. Céu azul, paz e ar puro, botei as pernas pro ar. Logo sonhei que estava no paraíso, onde nem era preciso dormir para se sonhar. Mas de repente me acordei com a surpresa. Uma esquadra portuguesa veio na praia atracar. De um grande nau, um branco de barba escura, vestindo uma armadura, me apontou para me pegar. E assustado dei um pulo lá da rede. Pressenti a fome e a sede, eu pensei vão me acabar. Me levantei de borduna já na mão, aí senti no coração, o Brasil vai começar. Tá aí um trecho de uma música muito forte, que é a música Chegança, do nosso companheiro Antônio Nóbrega. Maravilha, maravilha. Boa noite, gente querida. Cada quarta-feira, né, a gente já amanhece na expectativa desse nosso encontro, de mais um ensaio para a profecia hoje. E nisso já estamos no nosso quinto ensaio, e a cada semana a gente se sente assim um pouco mais convidado a rever algumas ideias sobre profecia e também abrir a nossa compreensão, que, na verdade, todo o nosso ser, né, para reconhecer essa profecia que está presente nas comunidades e em tantos outros espaços que a gente atua, que a gente passa, que a gente conhece. Não é isso, minha nova companheira de apresentação, Cláudia Daniele? Seja muito bem-vinda, boa noite. Boa noite a todo mundo, boa noite, Darlan. Boa noite a cada um e a cada uma que está aqui conosco nesta noite, mas também aqueles que vão ver esse ensaio nos próximos dias ou daqui a muito tempo. Sejam muito bem-vindos a esse encontro que é aconchego para a gente. Então, e pensando nisso tudo, revendo tudo isso que a gente vai passar hoje, eu queria te falar uma coisa, Darlan. Você sempre diz que a gente está aprendendo a reconhecer profetas, profetisas, mas eu digo mais, viu? Eu digo que a gente está aprendendo a ser profetas e profetisas nos dias de hoje. A gente está caminhando, a gente está ensaiando para lá no final se apresentar, para na vida se apresentar. Nós temos esse chamado que é latente no nosso coração. E nisso é uma sensibilidade, é um desejo de bem viver, sabedoria dos povos originários. Que isso seja realidade em toda parte. Com certeza, Dani. É que quando esse chamado chega em nosso coração, né, às vezes até que faltam palavras. E a gente precisa de muita coragem e saber que a gente não está sozinho nessa caminhada. E é por isso que tem uma equipe aí, né? A gente conseguiu, neste curso, formar, juntar vários parceiros para que a gente faça uma grande roda, uma grande ciranda, e é por isso que estamos aqui. Antes de iniciar o conteúdo, os assuntos, o tema da aula de hoje, da profecia de hoje, eu queria lembrar que aqui na descrição do vídeo está a lista de presença. Por favor, assinem, pode acessar e assinar para encher os seus dados direitinho. O QR Code com o grupo do WhatsApp também está aparecendo aqui embaixo na tela. Participem, através deles que a gente vai recolher, né, as tarefas, as opiniões, trocar ideias sobre o certificado, também sobre os processos de profecias, né, e tudo que a gente vem discutindo ao longo do curso. Nesses dois últimos ensaios, também a gente falou sobre a contribuição. A gente tem passado por um processo
bem interessante, né, de evolução a partir dos cursos que já realizamos e também outros programas que a gente realiza aqui no YouTube. Com isso, a gente precisou investir em materiais, investir em equipamentos, e por isso que a gente pede a sua contribuição. A gente não determina valor, né? Mas quando cada um quiser e puder, aqui embaixo também a gente vai deixar aqui o QR Code ou os dados para fazer o Pix, os dados da conta aqui na descrição do vídeo. Desde já, a gente agradece por esse ato de solidariedade, de partilha, e é assim que a gente vai continuar a evoluir e crescer juntos e juntas. Dani. Então, hoje o nosso ensaio recebe um tema muito especial. O tema que é profecia a partir das culturas e religiões indígenas. Nós queremos discernir qual é essa profecia que podemos descobrir na resistência dos povos indígenas. Esses povos admiráveis em suas culturas, em suas religiões. E para essa conversa, que vai ser muito boa, a gente tem convidados super especiais. Convidados que trazem propriedade de falar sobre esse assunto. E é um assunto que vem das suas raízes para um e dos seus estudos para o outro. Então, teremos hoje o irmão Gildo Aquino, do povo Chucuru, e o nosso amigo Constantino, que vem dedicando sua pesquisa aos povos indígenas. Então, sejam muito bem-vindos e falem um pouco para a gente, compartilhem um pouco sobre vocês. Então, Tataramé, boa noite. Aqui eu peço licença aos encantados, aos irmãos de luz, para poder estar nessa roda de conversa com vocês, para que ele possa nos iluminar. Eu sou Gildo Chucuru, sou do povo Chucuru do Ororubá, né? Estamos aqui no Nordeste, no estado de Pernambuco, né? Faço parte da comunidade Bremé. Dentro do povo Chucuru, faço parte do coletivo Jupago Crecá, que é um coletivo que trabalha com a agricultura ancestral. A gente traz o jeito de comer, de plantar, de colher, com os nossos antepassados. A gente está aqui para dialogar, para conversar, e para viver essa roda de conversa que eu acredito que vai ser maravilhosa. É um prazer estar com vocês, mais uma vez. Boa noite, sou Constantino Melo, trabalho com educação, sou professor do estado de Pernambuco, sou professor técnico de uma gerência na área norte, aqui da cidade do Recife. A gente trabalha com formação de professores, com educação inclusiva, com ensino religioso, com sociologia. Então, pesquiso religião indígena, pesquiso religião afro-brasileira, e participo de grupos de estudo que trata do diálogo interreligioso, do diálogo intercultural. Então, essa é a minha perspectiva de trabalho. Aprender a dialogar para superar o racismo religioso e outros tipos de racismo. Que maravilha! O melhor dessa roda de hoje é que a gente vai poder refletir tanto a partir da vivência como também da pesquisa, como muito bem trouxe minha companheira Dani. E depois de muito bem apresentados, né, eu gostaria de pedir ao meu companheiro Gildo que falasse um pouquinho para todos e todas que nos assistem, né? Gildo, tem gente que ainda não conhece a cultura dos povos originários, então eu queria pedir que você contasse um pouco para nós como o povo Chucuru se relaciona com o sagrado. Como é para você essa vivência sagrada? O nosso povo, a nossa vivência, ela está muito dentro do terreiro, né? Dentro da mata, porque é algo muito sagrado. Para muitos chama de selva, né? Quem está fora do Nordeste e outra área do Brasil, do mundo, chama muito de selva. Nós chamamos de mata, né? E nossa espiritualidade, ela vem toda... está sentada toda na mata, dentro da Serra do Urubá, porque nós acreditamos em muitos reinados, né? Em muitos reinados, então nós temos reinado da pedra, reinado das aves, dos pássaros, são vários reinados, porque são muitos os caminhos que nos levam até Tupã, até Deus. E a gente acredita muito nisso. E para nós, ter esse reinado, estar dentro desse reinado, viver esse reinado, viver isso
dentro da mata, dentro do nosso terreiro, é fortaleza, é força. A gente sempre busca, sempre, por que a gente está lá? Porque lá é onde vem toda a nossa força. Nós acreditamos muito nos encantados, porque para muitos, para o branco, né, para o napê, como diz o nosso companheiro Davi Copenaua, né, as pessoas morrem, né, as pessoas morrem e vão para outra dimensão. Para a gente, as pessoas não morrem, as pessoas se encantam. E elas se encantando, elas são as pessoas que nos orientam nos terreiros de Toré, nos nossos cultos, né, nas nossas rodas, na nossa vivência de espiritualidade, e isso é muito forte para a gente, porque a gente precisa do terreiro, porque lá é onde ficam os nossos encantados, lá onde eles descansam, e onde eles nos orientam para que nós possamos tomar nossas decisões, porque sem encanto não existe chucuru. Né? O chucuru existe por causa dos encantos que habitam. Sem a Jurema Sagrada não existe chucuru, né? Porque a Jurema Sagrada é que abre o portão divino que nos faz que o nosso encantado chegue até a gente. Que coisa linda, não é? E aí eu vou para Constantino, que no seu trabalho, né, como ele falou para a gente, ele chegou a observar muitas aldeias indígenas em todo o Brasil, a estudá-las. E aí eu queria saber como é que você enxerga as atividades das igrejas cristãs, que ainda hoje tentam catequizar os povos indígenas. Ainda existe isso? Essa palavra catequizar, historicamente, ela é muito carregada, né? Ela traz dominação, prisão, sujeição, invisibilidade de cultura, invisibilidade de linguagens. Então, ela não cabe no Brasil. Eu tive a oportunidade de estar na Guatemala e conhecer a religião indígena dos povos maia, dos antepassados, visitando Panajachel, visitando Titicastenango, visitando Flores, no sítio arqueológico de Tikal. Você vê a catequese superada. Então, as igrejas cristãs ou o catolicismo, ele se abriu, hibridizou e promoveu uma cosmovisão da religião indígena dos antepassados maias e da mítica ou da religião da Igreja Católica Romana na Guatemala, um caso bem específico. Então, há um respeito, há uma dialogia, há uma comunhão, há uma partilha. A gente teve a oportunidade de conhecer o povo Dessana. Fica a 1h30 de Manaus. Você toma uma voadora, que é um barco típico, e você é acolhido pelo povo. Você participa de ritual do povo, você participa da alimentação, da comunhão, você é abraçado, há uma escuta. Então, é toda uma diferença com relação à catequese de dominação. E o povo chucuru do Ororubá não poderia faltar, não é? Há muitas caminhadas, não é? E as caminhadas são caminhadas horizontais, de escutas horizontais e de partilha entre as pessoas, entre os convidados. Então, catequização, no sentido de sujeição, no sentido de monocultura da mente, não pode mais. É partilha, é comunhão e a união pela defesa aos direitos dos povos indígenas aqui do Brasil e do mundo. Então, é reconhecer que todas as tradições religiosas têm o verbo de Deus. Acho que esse é o foco de tudo. E nisso a gente tem a Igreja Católica, que desde 1965, no Concílio Vaticano II, nós tivemos os bispos católicos assinando um documento que reconhecia isso, que reconhecia essa existência de Deus. E aqui na América Latina, em Medellín, os bispos disseram que o Evangelho, isso é a boa notícia do reino de Deus, não chegou com os missionários cristãos, mas elas já estavam aqui, presentes nas culturas e nas tradições religiosas dos povos originários. O título, o espírito, arranca da mística do povo guarani,
sempre à procura da terra sem males, à procura da terra do sem males. A missa da terra sem males, para todos os povos indígenas da América Latina e para todo o povo desta América, sempre à procura de uma outra terra, de uma terra sem males, de uma outra sociedade, de um mundo diferente, novo, que se parecesse ao mundo indígena, em harmonia com a natureza, em harmonia com os irmãos, compartilhando a vida sem lucros, sem cobiças, sem pressas. Eu sou América, sou povo da terra sem males. O povo dos Andes, o povo da selva, o povo dos pampas, o povo do mar. Quando Deus criou o mundo, ele dividiu o território, deixou como uma ilha. A terra sem male, para gente falar, nenhum branco pode entender. É onde não existe maldade, é onde não existe guerra, onde tem paz, onde nós temos tranquilidade, essa é terra sem mar. Muito bem. Acredito que depois desses dois vídeos, né, pelo menos por hora dispensam palavras. Acho que outras pessoas, daqui a pouco o Marcelo vai poder até falar melhor para nós, sendo que é muito verdade que já sabemos quanto que os povos indígenas ainda vêm sendo sacrificados e até mesmo dizimados, né, na história do Brasil. E que, para isso, se foi necessário unir a sua visão do mundo com o cotidiano, com a resistência de cada dia e também com a esperança em dias melhores. E para melhorar um pouco mais a nossa roda de conversa, gostaria de convidar aqui nosso querido irmão Marcelo para essa roda, para falar também um pouquinho para a gente. Marcelo, meu querido, seja muito bem-vindo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Darlan, Constantino, Cláudia, Elarenê, Gildo. Uma alegria estar com vocês e participar dessa roda de conversa, aprender mais coisas, né, juntos, e viver essa profecia, esse ensaio de profecia, para a gente poder vivê-lo na vida da gente. Muito bem. Enquanto o Marcelo vai apimentando aí as cordas vocais, para daqui a pouco ele contribuir um pouco mais com a gente, eu queria voltar para o Gildo, né, pedir que ele fale um pouco sobre como o povo chucuru vem conseguindo somar, né, nas suas tradições,
na sua resistência? Como tem sido todo esse processo atualmente? Pois é, Darlan. O povo chucuru, nós tivemos a graça, né, de ter o cacique Chicão que nos ensinou muito sobre isso, sobre esse como resistir. Na realidade, a resistência é uma palavra que ela caminha sempre comigo, porque eu aprendi isso com o cacique Chicão, né? Ele nos ensinou que a gente tem que resistir, porque me lembro que quando ele começou com o seu processo, né, no processo de retomada do território, poucas pessoas acreditavam nisso, porque as pessoas tinham muito medo de passar fome, de não conseguir sobreviver sem a esmola que era dada pelos fazendeiros e pelos poceiros. E Chicão veio trazer essa resistência para que a gente pudesse ter liberdade. E a fala dela era muito forte, né? Parente, vamos à luta, que isso nos pertence, é dos nossos antepassados, a gente vai conseguir. E era muito forte a nossa religiosidade, o nosso toré, porque era o que dava força para que a gente pudesse caminhar. Nós nunca nos sentimos só com tudo isso, né? E ainda a gente continua nesse processo, a gente está passando, nós, povo chucuru e os povos originários do Brasil em si, estão passando por uma situação muito delicada, porque as pessoas que acham que são dono do Brasil, não sei quem foi que disse que eles são dono do Brasil, porque na minha cabeça o Brasil não tem dono, né? Eles acreditam que podem fazer o que querem, porque usam paletó, porque estão em Brasília e que têm esse direito de fazer o que querem. E eles têm que entender que eles podem até ter o poder, mas eles não têm força. A força é do povo. Os povos originários estão lutando e vão resistir a tudo isso que está passando, porque a gente acredita em muitas situações que a gente tem passado, a gente já resistiu a muitas coisas, são mais de 500 anos de processo, de luta, de resistência, e a gente vai continuar lutando contra tudo isso, porque o que nós queremos, nós não queremos terra, porque nós não somos donos da terra. Nós queremos que pelo menos a nossa 8ª geração tenha direito de viver. E no que nós queremos é defender a terra, é proteger a terra, porque ela é nossa mãe. Lá estão plantados os nossos guerreiros, quando eles são encantados, eles são plantados lá. A gente precisa defender. Precisa que os nossos filhos, os nossos opipes, tenham a oportunidade de viver com alegria e conhecer tudo que tem. Por isso que também que a gente vem muito com nossos ancestrais, a gente procura muito nos nossos ancestrais, porque é a nossa sabedoria que está sendo voltada para a gente, tem que voltar para a gente. A gente vive nesse processo, mas vamos resistir, porque a luta ela é constante. E muitos já deram a vida por isso, por essa luta, o Cacique Chicão e muitos outros, e a gente vai continuar lutando, porque o sangue que foi derramado formou novos guerreiros para que nós possamos defender o nosso território, para que todos tenham direito a viver como a gente vive. Porque isso é importante. A felicidade está muito além do ter, do possuir, mas de viver bem, de viver feliz, e poder compartilhar com alegria com todos os parentes. E falar de luta é falar de vida, é falar de profecia. Essa profecia dos povos originários e, mais especificamente, hoje aqui com Gildo, com Constantino, do povo chucuru. Constantino que tem estudado, que tem se aprofundado nisso tudo. Eu queria saber, a partir dessa sua experiência, qual é a profecia que você encontra na história e na vida dos povos indígenas no Brasil? Então, a profecia ou as profecias para os povos indígenas é o direito do bem viver, o direito de ter a palavra instaurada, de anunciar ao mundo, de ter uma autogestão de território, de ter os direitos sociais garantidos. É retomar o que lhes foram tirados. Para o povo chucuru do Ororubá, essa palavra é muito usada, retomar. A gente encontra o indígena Yanomami David Kopenawa, ele faz a profecia da queda do céu. Se continuarem a derrubarem as matas, as serras, as florestas, o céu desaba, o ecossistema desaba. Vem a profecia do povo Krenak, do Ailton Krenak,
se as máquinas continuarem a acabarem com o solo sagrado do povo Krenak e as mineradoras destruírem a topografia, não só geográfica, mas a topografia religiosa, não é? Todo o sistema mítico é atacado do povo Krenak. Então, a profecia é destruição do povo Krenak, poluição dos rios, as barragens das mineradoras explodindo e contaminando rios, acabando com as cidades ao lado. E tem as profecias do povo Chucuru do Ororubá. Chicão Chucuru foi um deles. A retomada de direitos, a retomada do sistema educacional, a retomada do direito à saúde, a retomada da gestão territorial, a retomada do direito à liberdade religiosa de praticar a religião do ritual sagrado. Então, profecia é o direito do bem viver no mundo. Muito bem. Antes de passar a palavra para o Marcelo, eu queria provocar o Gildo mais um pouquinho, para que ele que vem participando de vários espaços, né, falando aí não só do povo Chucuru, mas também tendo uma experiência com outros povos. Então, Gildo, você que está dentro da tradição, como é o seu olhar? Você também percebe a profecia no seu povo, em outros povos indígenas atualmente? Sim, sim, claro. A gente tem enxergado isso porque, como eu disse no começo, as pessoas acham que só tem um caminho, né, para chegar até Deus. Quando a gente tem a oportunidade de conhecer outros parentes, né, porque que a gente vai lá e a gente vê que às vezes até tem muitas coisas parecidas com a nossa, né, mas que também faz parte de um processo de descolonização, porque quando a gente vivia escondido, quando os nossos antepassados faziam os seus rituais escondidos, né, isso também fez com que muitas pessoas se escondessem desses rituais e negassem ou tinham medo de se expressar. E hoje a gente tem acompanhado aqui, principalmente aqui no Nordeste, então para os que estão mais próximos da gente, que os rituais são muito parecidos e que é força e é fortaleza para a luta do dia a dia, né? Isso, o Cacique Chicão também nos ajudou muito nisso, porque ele, quando ele começou com o processo, que ele começou a conhecer o povo Chucuru, ele também foi a outros povos que também estavam escondidos, que eram chamados de caboclo, não tinham o direito de ser chamado nem índio. Apesar que hoje a gente não quer mais usar também a palavra índio, a gente quer usar a palavra povos originários, porque índio também para a gente é discriminação. E a companheira nossa que escreveu o livro a Baiala, eu não sei pronunciar, depois a gente descobre, a Marcelo me ajuda, ela vem com isso também, dizendo que índio é discriminação, e a gente tem trazido isso para o nosso dia a dia. E descobrir outras religiosidades dentro de outros povos é também libertar, é ser profeta, é ser profecia, porque a gente tem visto que muitas pessoas estavam presas a um sistema só, a um jeito de ver Deus, a um jeito de ver o sagrado. E a gente dá liberdade e dá espaço para dizer, não, meu irmão, você tem, não, meu irmão, não, meu parente, você tem liberdade de ver Deus da forma que você quiser, porque são muitos caminhos, como eu disse, que tem que chegar até ele. Isso tem ajudado a gente, inclusive tem animado muita gente, porque a gente não precisa rezar todo mundo igual. O companheiro Irã, que é do coletivo Jupá Crecá, ele diz muito isso. A gente não precisa rezar igual, não precisa comer igual, não precisa vestir igual, a gente precisa ser diferente. O diferente faz parte do mundo. E por isso que a gente está aqui. E acredita muito nesse povo que canta, que dança, que reza de várias formas. E chega até o sagrado. Não. Muito bom. Dani. E para falar do sagrado, chamamos Marcelo, que está aqui conosco hoje. Marcelo, você poderia nos ajudar a ligar tudo isso, todas essas coisas lindas que a gente está falando aqui, com a profecia nos textos e escrituras sagradas? Então, Cláudia, quando você fala em profecia e em escrituras sagradas, de certa forma você está se referindo à tradição cristã, que é a que usa esses termos. Na tradição judaica e cristã,
Se chama profecia a palavra que vem em nome de Deus, como sendo dada por Deus e para a vida. Então, na Bíblia, tem um salmo que diz: o próprio mundo foi feito pela palavra. Deus falou e tudo se fez. E, de fato, é assim no primeiro livro da Bíblia, em que Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Façam-se as matas, e as matas se fizeram. Se a gente for levar isso a sério, então temos um critério para entender o que é mesmo profecia em qualquer cultura. É a palavra que gera vida. Então, digamos, por exemplo, um missionário cristão que chegou aqui com os conquistadores, que impediu os povos originários, como disse o Gildo agora, a viverem a sua cultura, o seu idioma, falar a sua língua, praticar os seus costumes. Eles consideraram tudo aquilo como sendo errado, primitivo, selvagem, até do diabo. E eles disseram: vocês só vão ser gente, só vão ser filhos de Deus se for batizado e estiver dentro de igreja. Essa palavra foi profecia? Não, porque ela não trouxe vida real. Ela trouxe escravidão, ela trouxe opressão, ela trouxe morte. O cacique Chicão deu a vida conscientemente, sabendo o risco que corria, para que o seu povo retomasse sua terra, restaurasse sua cultura e seus costumes originários e pudesse viver. Então, o martírio do cacique Chicão foi profecia, é profecia. A palavra dos missionários cristãos é traição à profecia. E aí a gente tem isso na história o tempo todo, a vida toda. Nesses dias, nesse momento que nós estamos conversando com vocês, 850 lideranças indígenas estavam, espero que estejam ainda agora, neste dia que eu estou falando com vocês, até 3, 4 dias atrás, estavam em Brasília, no acampamento Levante pela Terra, representando mais de 50 povos dos 300 que nós temos no Brasil. O frio de Brasília já provocou que alguns deles, como o nosso amigo, o cacique Edinaldo, do povo Tabajara, pegou uma gripe muito forte neste momento agora em que isso é perigoso. Em Brasília está muito frio. Mas eles estão lá enfrentando, outro dia enfrentaram inclusive bombas. A violência da polícia militar. Por que estão fazendo isso? Para poder terem direito às suas terras originárias, que está sendo roubado esse direito por uma lei, um projeto de lei que tira dos povos essa possibilidade. Na Bíblia, essa luta, o livro do Deuteronômio diz, há 2 caminhos, um que leva à morte e um que leva à vida. Escolha o que leva à vida. Então, da profecia é o caminho da vida. E eu queria, então, sugerindo a vocês esse critério para a gente descobrir onde é que está a profecia, está na palavra que gera vida. Dizer uma coisa importante.
Nós tivemos o Sínodo da Amazônia, o Para a Amazônia, na Igreja Católica, e tivemos o documento final do Sínodo que pede, e o Papa Francisco assinou, aos missionários terem hoje uma atitude diferente desta que o professor Constantino aqui denunciou. Hoje, pelo pedido do Sínodo da Amazônia, pela linha do Conselho Indigenista Missionário, CIMI, aqui no Brasil, os missionários devem respeitar, valorizar, dialogar com as tradições culturais e religiosas dos povos indígenas. E eu trabalhei nos anos 80 no CIMI como assessor, e eu sei que isso está sendo feito e é vivido. Já nos anos 70 eu conheci padres como Tomás Lisboa, como Bartolomeu Meliá, e podia dizer outros, irmãs como a Elizabeth Amarante, que as Irmãzinhas de Jesus, que foram viver, estão, algumas delas ainda vivendo, em aldeias, sem dar uma palavra de cristianismo. Elas estão vivendo a profecia do amor, da convivência, do apoio aos povos indígenas. Mas tem uma coisa que eu sempre ainda me fica um pouco como pergunta. É que, na maioria dos meus companheiros da Teologia da Libertação, apoiar as lutas dos povos indígenas, lutas sociais, políticas, pela terra, pela vida, é profecia. Mas será que apoiar o xamanismo deles, o Santo Daime, a Jurema Sagrada, é profecia? E o que a gente está dizendo aqui é: não dá para desligar. Não é possível você fazer um corte. E se você tivesse que fazer um discernimento entre o que promove vida e não promove, o que liberta e não liberta. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Há uma sociedade a qual eu estou acompanhando, que pode ser um povo indígena, que pode ser uma comunidade afro-brasileira, ou até de outro povo, digamos, um asiáticos, e que tem muito incrustado na sua cultura o patriarcalismo, por exemplo, a dominação da mulher. E isso é um valor que, na minha cabeça, na minha cultura, eu penso que na da fé cristã e bíblica, não é um valor positivo. Não compete a mim mudar isto. Não sou eu que vou mudar isso. É o povo. São eles que vão discernir. São eles que vão trabalhar isso. A mim compete respeitar e promover a vida. Vou contar para vocês uma história bíblica e a gente termina. 6 séculos antes de Cristo, os que atualmente, digamos, a gente chama, né, os iranianos, o Irã, naquela época era... Não, desculpem, eu estou falando do Iraque, né? Antigamente era a Babilônia, invadiu o povo da Bíblia, onde hoje é o povo de Israel, e invadiu militarmente para levar escravos. E naquele momento houve uma reflexão com os profetas, especialmente com o profeta Jeremias. E no capítulo 35 de Jeremias, e é isso que eu queria propor a vocês como leitura da aula de hoje, Deus mandou Jeremias falar com o rei Joaquim, o rei lá de Israel. E ele disse: aprenda dos recabitas, converse com eles e faça eles tomarem vinho. E aí o rei respondeu: olha, eu tentei tudo, mas eles dizem que tomar vinho é contra a cultura deles, eles não tomam, não. Então Deus mandou o profeta Jeremias dizer: você está vendo? Eles são fiéis à cultura deles.
Por isso, eu os aprovo. E eles são meus. E vocês que têm a religião da Bíblia correta, mas não são tão fiéis à cultura de vocês, eu não estou com vocês. Capítulo 35 do livro de Jeremias. Quem quiser, dê uma lida e descobre que a profecia é a palavra que dá vida, liberdade e identidade cultural. Obrigado, gente. Muito bem. Depois de uma aula à parte, né? Uma aula dentro da aula, a gente provoca mais uma vez o professor Constantino, né? Que chegou a nós que a profecia e as caminhadas no território chucuru do Urubá é o anúncio de que o diálogo interreligioso, interétnico e intercultural é possível. E aí traz todo esse processo, né, profetizando o poder das alianças por um mundo melhor para todas e todos. Então, eu queria pedir que você falasse, por favor, para a gente, sobre essa experiência que, de uma forma ou de outra, integra passado, presente e futuro. Pois então, o povo chucuru do Ororubá é um povo que cultiva a tradição da caminhada. Então, são várias caminhadas no território. Vou citar algumas. A caminhada da busca de lenha de São João. Então, eu tive a oportunidade de participar com a liderança do terreiro de Jatobá, Chico Jorge, e com o bispo da Arquidiocese de Pesqueira. Duas religiões, religião indígena, religião católica indígena e a religião católica lá da cidade de Pesqueira. Todos comunhando e caminhando conjuntamente. A caminhada da busca da lenha de Mãe Tamaim. E aí você tem a oportunidade de andar, caminhar com a liderança do terreiro da Sucupira, seu Dezinho Jorge. Tem a caminhada do terreiro da aldeia Pedra d'Água, lá de cima, no dia 20 de maio, até a porteira até a cancela da aldeia de São José. Então, eu caminhei com o Irã, liderança lá do terreiro da Boa Vista. E aí você tem a grande caminhada, que é da aldeia São José, descendo até a cidade de Pesqueira, não é? Anunciando o direito à vida, a conquista pelo território, pelo direito de plantar, pelo direito de existir, pelo direito de ser chucuru e pela memória à luta do cacique Chicão, né, que foi ceifado covardemente pelos invasores de terras. E a caminhada, uma caminhada para mim também muito especial, que foi da aldeia Couro Dantas até a laje do Cragel. E você tem seu Medalha, você tem seu Zequinha, o pajé, seu Medalha é o tocador de membi. Então, seu Medalha vem caminhando e lá para na laje do Cragel para tocar a flauta, o membi para os encantados, para reverenciar os encantados. E também é seu Medalha, que na festa de Nossa Senhora das Montanhas, de Mãe Tamaim, ele vai tocar também a flauta para Nossa Senhora, para Mãe Tamaim. Então, essas caminhadas, há índios de outros povos. Você tem índios funiôs que participam da Assembleia, Pancararu, índio Pancará. Então, dentro do território, é uma prática do povo chucuru do Ororubá, é o diálogo. Diálogo intercultural, diálogo interreligioso e diálogo interétnico. Então, o caminhar é um exercício do presente do povo chucuru do Ororubá. Ele encontra em todas essas caminhadas os antepassados, as forças dos ancestrais, e que vai remeter esse povo para o futuro, um futuro melhor, de uma profecia, de um direito à vida, de um direito à terra, de um direito à sobrevivência, de um direito a acolhimento, comunhão, partilha e força para unir pelos direitos de todos os povos indígenas de Pernambuco,
do Nordeste e do Brasil. E retomamos para Marcelo. Marcelo, agora há pouco, nós tivemos o segundo encontro dos xamãs Yanomami na Amazônia. Inclusive, a gente vai ver algumas imagens aqui. E eu gostaria de pedir que você contasse um pouquinho para a gente, conversasse conosco sobre a importância que você vê do xamanismo indígena para nós que não somos povos originários. Cláudia, todo mundo está de acordo que a Mãe Terra está doente, que um problema sério que ameaça a vida do planeta é a destruição ecológica. E quando a gente aprofunda mais esse assunto, a gente percebe que, embaixo de tudo, no mais profundo desse problema, está o fato de terem desligado o ser humano da natureza. Aqueles que veem tudo como mercadoria, que compra terra, compra animal, compra até gente, não permitem esse laço de amor, esse encantamento que o Gildo e o Constantino falaram aqui hoje. Aí você me pergunta qual a importância dos xamanismos hoje. Há muitos xamanismos. Nós temos hoje os xamanismos dos povos amazônicos. Você está aí aludindo a esse encontro de xamãs amazônicos na terra dos Yanomami. Esse já é o segundo, mas houve outros depois. Mas você tem o xamanismo urbano, quer dizer, índios que estão nas cidades e que praticam xamanismo. Existe uma coisa chamada neo-xamanismo, quer dizer, o xamanismo de tipo novo. Xamanismos que bebem ayahuasca, o Santo Daime, o xamanismo da Jurema, os xamanismos de raízes ou sem bebida. As pagelanças. Há povos que fazem distinção entre pagelança e xamanismo, há outros que não fazem. Para todos nós, o xamanismo é a profecia do espírito. A Bíblia chama a ruá divina, o vento de Deus, o sopro. E esse espírito, os católicos tradicionais dizem, tem 7 dons. Mas a Bíblia tem momentos que falam em 7 espíritos. Leiam lá no Apocalipse, os 7 espíritos de Deus. Então, 7 quer dizer totalidade. Há muitos espíritos, há muitos encantados. Então, é muito importante não só o diálogo, não só o respeito, não basta. É importante, mas não basta. É importante a gente aprender, a gente se colocar na escuta, a gente valorizar. E até tem gente se chamados a se inserir. Então, os xamanismos hoje, eles podem ajudar a humanidade inteira a reconstituir o seu vínculo com a Mãe Terra, o seu vínculo com as águas, e essa ecologia integral a qual nós somos chamados. Muito obrigado.
E neste momento de comunhão, vamos lembrar e nos unir à memória de todos os povos indígenas da América Latina. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar, mano de cobre te ha de mostrar toda la sangre que has de dejar. É o levante pela terra que veio para nos curar. É o levante pela terra que veio para nos salvar. Esse é o levante pela terra que veio para nos curar. Esse é o levante pela terra que veio para nos salvar. Esse é o levante pela terra que veio para nos curar. Esse é o levante pela terra e vamos juntos na missão. E não caia na ilusão, refloreste o pensamento pra fazer revolução. Vamos juntos, meus irmãos, ecoar a nossa voz contra o desmatamento e a destruição. Nós somos contra a exploração, então não venha com esse papo de boiada querendo a invasão. Nossa família tá unida e por isso todos gritam: respeite nossas terras, garantido pela Constituição. Muito bem. Então, escutar hoje a profecia dos povos indígenas é fazer ressoar tantas denúncias de violação aos direitos desses povos, às suas terras, suas culturas e suas religiões. É valorizar as tradições culturais e religiosas indígenas como inspiradas por Deus. É apoiarmos os esforços de articulação dos povos indígenas na APIB, Associação dos Povos Indígenas do Brasil, e no Parlaíndio, que agora é o Parlamento dos Povos Indígenas do nosso país. Muito bem, que maravilha, pessoal. A gente aproveita esse momento antes já de avançarmos para o final. Quero lembrar que na próxima quarta-feira teremos outro ensaio e, de antemão, digo para vocês que o tema vai estar cheio de axé. Então, como tarefa para o preparo desse ensaio, né, procurem símbolos, espaços de resistência afro nas suas cidades e também, se conseguirem conhecer quem está à frente desses locais, será melhor ainda. E depois, vocês podem enviar tudo para a gente pelo nosso grupo de WhatsApp. O link vai estar aqui também na descrição do vídeo e o QR Code na sua tela, aqui embaixo, ok? E lembrando que se você está chegando aqui pela primeira vez, ainda dá tempo de acompanhar os ensaios que já passaram, que foram pouquinhos, e de avançar cada vez mais nesse ensaio para a profecia, no nosso cotidiano, na nossa vida. Então, o link da inscrição vai estar aqui, o link do formulário de presença e também o QR Code para o grupo do WhatsApp. Gente querida, esse ensaio nos abriu o coração para acolher e receber de uma maneira bem profunda essa profecia. Estender as mãos e ligar o coração aos povos originários para formar fileiras em suas lutas. Por isso, nós vamos pedir ao nosso querido
cacique Gildo, cacique do nosso coração, que encerra esse nosso ensaio de hoje, invocando um ponto de Toré, bênçãos dos encantados, sobre todos nós. Gildo. E, como bênção, eu queria trazer um intuante, um ponto de agradecimento ao rei de Urubá, né? Então, eu queria convidar todos vocês para que, quem puder, quem tiver oportunidade, de sentir um pouco o chão que a gente está pisando, porque toda energia, ela flui do chão e a gente vai sentir a nossa Mãe Terra e vai sentir o espaço que a gente pisa. E a gente vai fazer uma bênção, a gente vai agradecer ao rei de Urubá por nos permitir que estivéssemos aqui, para nos dar essa abertura de trazer os encantados para nos rodear, nos proteger. Vocês topam? Obrigado, Senhor meu rei do Urubá. Mas obrigado, Senhor meu rei do Urubá. Pela força e a coragem, meus irmãos, para lutar. Pela força e a coragem, meus irmãos, para lutar. Mas obrigado, Senhor meu rei do Urubá. Obrigado, Senhor meu rei do Urubá. Pela força e a coragem, meus irmãos, para lutar. Pela força e a coragem, meus irmãos, para lutar. Salve a natureza, salve os encantos, salve a folha seca, salve a boca da mata, salve o reinado do Urubá. Salve. E assim a gente encerra nosso ensaio de hoje. Beijo no coração, gratidão ao professor Constantino, a Gildo, a minha parceira de apresentação, que inicia hoje essa jornada maravilhosa, Cláudia Danieri, e ao nosso irmão querido Marcelo Barros. Beijo no coração de todos e todas, e um excelente final de semana desde já.